Bom dia. A promessa é dívida. Cá estamos para a edição número 4 da semana, a penúltima. Esperamos que tenha tido uma noite agradável e que esteja completamente renovado para enfrentar mais um dia. Hoje é quinta-feira, 11 de dezembro de 2025. Faltam apenas 20 dias para o ano terminar. É o Manhã Girassol no ar e consigo, como é da praxe, temos cerca de 2 horas de encontro com as últimas da atualidade, dentro e fora do país. Vamos ter o seu suporte na sua mobilidade com Simão João e também com o Centro Integrado de Segurança Pública, que nos vão apontar os caminhos e também as alternativas. Fique connosco e saiba como vai estar o tempo na sua cidade nesta quinta-feira, o melhor da atualidade esportiva e as nossas passagens pela Girassol FM é para acompanhar também nesta edição. Bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Girassol. E vamos começar esta edição na rua, para termos a primeira fotografia de como andam as coisas em algumas vias da nossa cidade capital e não só. A esta altura, a boleia do Centro Integrado de Segurança Pública. Temos o quadro geral, vamos dar-lhe a ver a primeira via e já estamos na Avenida Fidel Castro. Aqui a mobilidade está completamente lenta, o trânsito está lento, carregadíssimo, isto no sentido de Gil do Zango em direção ao Benfica. A mobilidade completamente obstruída aqui neste ponto que lhe damos a ver na Avenida Fidel Castro. Trânsito carregado, lentinho, difícil, duro para quem nesta altura circula na Avenida Fidel Castro em direção ao Benfica. Quem sai do Benfica e segue viagem para o Desvio do Zango ou até mesmo vai rumar ao município de Cacoaco, por aquilo que nós conseguimos observar, o trânsito está fluido, sem engarrafamento, sem ponto de estrangulamento nesta altura. É só deslizar, é só escorregar e claramente sempre olhando para as regras do Código de Estrada. Vamos para mais uma via, mais um ponto nesta manhã de quinta-feira, 11 de dezembro de 2025. Estamos na Avenida de Olinda Rodrigues. Aqui a mobilidade é completamente fluida. Isto nos dois sentidos, não há engarrafamento, não há ponto de estrangulamento nesta altura. Faz-se tranquilamente. Recomendamos, tanto para quem deixa a Vila de Viana e segue viagem para os congoleses e também quem sai dos congoleses e segue viagem para Viana. Recomenda-se o trânsito neste ponto da Avenida de Olinda Rodrigues. Vamos rumar para mais uma artéria aqui em Luanda. Estamos a dar-lhe a ver imagens da 21 de janeiro. O trânsito aqui não está facilitado, as coisas não estão facilitadas para os automobilistas. É um anda para anda no sentido nosso centro em direção ao Rocha ou até mesmo ao aeroporto. Aqui o cenário é carregado, já começa a complicar a vida dos automobilistas que nesse exato momento trafegam na 21 de janeiro. Nesta altura conseguimos observar 6 faixas de viaturas que vão seguindo viagem nesta altura em direção ao Rocha ou até mesmo ao aeroporto. Quem sai do aeroporto e segue viagem para o Futungo ou até mesmo vai chegar ao Benfica, o cenário é completamente favorável, um trânsito mais fluido, sem congestionamento, sem estrangulamento para quem circula neste sentido. Já no sentido oposto, por aquilo que nós conseguimos observar pelas imagens, as coisas não estão facilitadas para os automobilistas. Está facilitada a circulação na Avenida Fidel Castro, no Desvio do Zango, província de Icolibengo, no sentido Desvio do Zango, em direção a Cacoaco. Conseguimos observar aqui neste exato momento nota negativa para os cidadãos que vão fazendo a travessia neste exato momento, correndo na estrada para então pularem para o outro lado, mas no que o trânsito diz respeito nesta altura, recomenda-se para quem sai do 11 de novembro e segue viagem neste exato momento para o município de Cacoaco. Está facilitada também, claramente não com a mesma fluidez, o trânsito no sentido oposto. Não está facilitada a mobilidade rodoviária para quem sai de Viana, nesta altura, na Shoprite, na Avenida de Olinda Rodrigues e segue viagem para o 1º de maio. Aqui conseguimos observar um trânsito ligeiramente carregado que vai desafogando à medida que os automobilistas vão afastando-se dos famosos prédios da Filda e seguir viagem
viagem para os congoleses, mas mais na parte dos prédios da FILDA conseguimos observar um trânsito completamente carregado. Não está carregado no sentido Shoprite e para aqueles que vão em direção à Viana, o trânsito é mais fluido, recomenda-se. Recomenda-se também o trânsito nesta altura no Largo 1º de Maio, na Avenida Ho Chi Minh. Aqui a circulação está completamente facilitada. Observamos uma paragem por conta do semáforo para permitir que outras viaturas circulem para outros pontos. Estas que estão aqui certamente a fazerem o sentido giratório da rotunda vão seguir viagem para pegar então a Avenida de Olinda Rodrigues ou até mesmo vão rumar para o São Paulo. Observamos aqui também já a abertura do semáforo e o trânsito segue completamente fluido, sem congestionamento, sem dificuldades para quem nesta altura circula no 1º de Maio. Regressamos à Avenida Fidel Castro. Aqui neste ponto que lhe damos a ver, o trânsito está carregado, é lentinho, com algumas dificuldades também para quem nesta altura trafega. Aquilo que não se espera numa manhã, numas horas como estas, a altura em que as pessoas já estão a rumar para os seus diferentes destinos, para os seus compromissos, local de trabalho, escola ou outros afazeres, mas no que o trânsito diz respeito neste exato momento, neste ponto da Avenida de Olinda Rodrigues, da Avenida Fidel Castro, assim é que está correto, que lhe damos a ver, as coisas não estão facilitadas para quem circula neste ponto da Fidel Castro. Deixamos a Fidel Castro, estamos agora no município do Kazenga, na Avenida Ngola Quiloange, bem ao pé da Igreja Santo António. Aqui nos dois sentidos, tanto para aqueles que deixam a Cuca e seguem viagem para o mercado do Kikolo, o trânsito completamente fluido, e aqueles que saem do mercado do Kikolo e a esta altura rumam para a Cuca ou até mesmo em direção ao São Paulo, o trânsito também completamente descongestionado, sem engarrafamento, sem congestionamento. A vida por aqui está facilitada para os automobilistas que se fazem neste troço da Ngola Quiloange, no município do Kazenga. Vamos continuar na rua agora para termos o Simão João que nos vai dar o ponto de situação, a fotografia do movimento rodoviário num outro ponto da nossa cidade capital. Olá, Simão João, bom dia, meu colega, boa quinta-feira para ti. Vamos à informação que se impõe a esta altura sobre o trânsito, precisamente no local onde te encontras. Olá, Iracelma, bom dia. Saíste da Fidel de Castro, agora estamos na Pedro de Castro Vanduna Eloy, onde vamos de facto mostrar também como está a mobilidade rodoviária neste primeiro apontamento no Manhã Girassol. Há mais um exercício matinal, quinta-feira, pronúncio de final de semana. E vamos dar conta de como está a mobilidade rodoviária por esta altura, dos veículos que vão seguindo em direção ao Futuro de Belas, por exemplo. Nota-se que claramente está uma fluidez razoável daquilo que é a mobilidade rodoviária. Notável também está aqui a presença dos taxistas, os azuis e brancos, em grande número hoje, para de facto poderem então deixarem as paragens vazias e levar os cidadãos até aos seus destinos final. Vê-se aqui a presença de muitos taxistas, muitos azuis e brancos, apesar de que de forma desorganizada, tentando parar na melhor posição possível para também facilitar no escoamento dos veículos e a mobilidade estar cada vez mais fluida neste exato momento. Esta confusão, este embaraço que nota-se aqui na paragem dos taxistas está a causar este engarrafamento que o Bruno Costa vai poder então mostrar para quem está a sair, por exemplo, do Golf 2 em direção aqui à Vila da Gamec, onde nos encontramos nesta pedonal. Vê-se claramente como está a mobilidade rodoviária por esta altura. São muitos os veículos nessa altura concentrados aqui em direção à Vila da Gamec que estão a sair do Golf 2. Vê-se muito engarrafamento, trânsito apertado por esta altura, viaturas que estão já a pegar o desvio que leva até a 21 de janeiro, passando pela Gamec, para então desfazer-se deste engarrafamento que neste exato momento nota-se aqui claramente. Também muita gente a fazer a travessia em locais inapropriados, apesar de ter aqui uma pedonal, mas já é um costume nada bom para esses cidadãos que
normalmente fazem a travessia naquele ponto em que obrigatoriamente fazem com que os veículos param para que de facto possam então também esses cidadãos fazerem uma travessia com alguma segurança, até porque ali é mesmo só eles, não há agente regulador de trânsito que facilite a travessia daqueles cidadãos. Então, Iracelma, este primeiro apontamento com muito engarrafamento, já que quem está a sair do Golfo 2 em direção à Vila da Gamec vai encontrar esta situação complicadíssima por esta altura aqui na Vila da Gamec. Nós vamos, Iracelma, fazer um ponto e vírgula neste nosso primeiro apontamento e voltarmos num segundo em um outro ponto aqui a nível da cidade de Luanda. Até já. Até já, Simão João, contamos com o teu regresso para dar-nos mais informações sobre a mobilidade rodoviária em outros pontos da nossa cidade capital. Por agora, vamos rumar olhando para as manchetes dos jornais nacionais e internacionais nesta quinta-feira. E começamos na primeira página do Jornal de Angola, que titula Metro quadrado nas zonas urbanas passa a custar 1.500 kwanzas. Nova metodologia para aquisição de terrenos no país já está em vigor. Presidente João Lourenço na inauguração da nova sede. O MPLA mantém o foco de servir o povo e a nação. Aniversário da adoção da Declaração Universal. O Governo reafirma compromisso contínuo com a defesa dos direitos humanos. Continuamos a dar-lhe a ver os destaques na primeira página do Jornal de Angola. Terceiro trimestre, dados do INE indicam avanços na criação de empregos. O jornal O País, que tem tudo, titula Presidente João Lourenço antes do Congresso. As pessoas são livres de dizer o que quiserem, mas o MPLA apresentará apenas um nome, conforme a lei. Jornalistas propõem a criação do Observatório Angolano de Liberdade de Imprensa. Ainda na primeira página do jornal O País, segundo INAC, polícias e engenheiros lideram lista de denúncias de fuga à paternidade. O jornal O País, em Moçambique, estampa Estado perde 40 milhões de meticais com cancelamento de exames. O Ministério dos Transportes suspende Citlink para investigar acidente. Saúde em Tete submete a PGR caso de uso de TARV na avicultura. Também na primeira página do jornal O País, em Moçambique. O Público em Portugal escreve: gripe já leva hospitais a cancelarem cirurgias para garantir internamentos. O LS Tamega e Sousa adiou cerca de 70 cirurgias nas não urgentes e o LS de Leiria também está a reagendar cirurgias para libertar camas e ter mais profissionais disponíveis para responder à pressão. Guiné-Bissau, militares golpistas querem fazer as reformas que embalou não conseguiu. Greve geral, pacote laboral do governo com efeito incerto na economia. Estamos a dar-lhe a ver a primeira página do Folha de São Paulo no Brasil, que escreve: Estados Unidos capturam petroleiro perto da Venezuela em escalada de tensão. O Trump diz que navio foi tomado por ótima razão. Maduro fala em intervenção brutal e ilegal. Após acordos, Gilmar suspende restrição a impeachment do Supremo Tribunal Federal, também escreve o Folha de São Paulo na sua primeira página. Seguimos com informação. Aqui no Manhã Girassol acontece hoje em Luanda a cerimónia de lançamento da empreitada de construção de 2.546 novas habitações, referente ao lote 2 da urbanização KK 5800. O evento será realizado pelo Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, através do Instituto Nacional de Habitação. O ato de consignação da empreitada e o consequente lançamento da primeira pedra acontece no âmbito do concurso público para reabilitação e conclusão da urbanização KK 5800 na modalidade de permuta.
que apurou, o ente privado encarregue de iniciar e concluir a empreitada. O projeto KK 5800 representa uma iniciativa inovadora em termos de soluções de acesso à habitação, bem como a dinamização da parceria público-privada enquadrada na estratégia do Executivo que visa a mitigação do déficit habitacional e a melhoria da qualidade de vida das famílias. A violação dos direitos fundamentais, sobretudo da criança, continua a ser motivo de preocupação para as autoridades e a sociedade em geral no país. O assunto voltou a dominar as reflexões nesta quarta-feira, no quadro das comemorações do Dia Internacional dos Direitos Humanos. A preocupação com o aumento dos casos e prisão preventiva excessiva não ficou de fora. O Dia Internacional dos Direitos Humanos, comemorado anualmente no dia 10 de dezembro este ano, conta com o lema "O essencial de cada dia" e assinala igualmente o 80º aniversário da entrada em vigor da Carta das Nações Unidas. Em Luanda, o dia ficou marcado por reflexões e um olhar atento à defesa dos direitos, liberdades e garantias fundamentais ligados à dignidade da pessoa humana, independentemente da raça ou religião de origem. O coordenador residente das Nações Unidas em Angola disse que o cenário atual no país, quanto a estes direitos, ainda é preocupante. Angola em particular não podemos mais dizer que estamos bem em todos os direitos. Temos situações de nutrição que são preocupantes, temos situações de saúde que são preocupantes, temos situações de desemprego que são preocupantes e temos que continuar a trabalhar. O importante não é 1948, o importante é que os direitos humanos são vivos hoje. Em Angola, em todos os países do mundo, e tem que ser uma reclamação dos cidadãos, de uma parte, e uma obrigação dos Estados de prover e garantir esses direitos. Entretanto, uma vez que Angola integra pela quarta vez o órgão composto por 47 Estados-membros com sede em Genebra, Suíça, como membro do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas para o triênio 2026-2028, segundo o coordenador residente deste organismo, é necessário que o Orçamento Geral do Estado tenha atenção especial para situações sociais. Angola é estado eleita como membro do Conselho dos Direitos Humanos, que é o organismo máximo no seno das Nações Unidas para seguir a situação dos direitos humanos no mundo, tem que dar serviços que dão serviços aos cidadãos para garantir os direitos humanos. Nós queremos que o Estado angolano possa dedicar uma boa parte do orçamento geral a garantir os direitos, e assim que o primeiro título do Orçamento Geral do Estado angolano é precisamente o capítulo social. Os casos que chegam para os órgãos que intervêm na administração da justiça, a morosidade processual que culmina com o excesso de prisão preventiva, lidera as estatísticas da Provedoria de Justiça. As questões que se colocam ao provedor de justiça são, na maior predominância, questões que se prendem com o excesso de prisão preventiva e os litígios fundiários. De modo que os dados que nós podemos aqui apresentar se aproximam a 3.000 casos de excesso de prisão preventiva a nível do país. E aqui, sobretudo, as questões que foram afloradas têm muito a ver com aqueles cidadãos que vêm das províncias e depois acabam por prestar serviços aos nossos compatriotas, que são os chineses, não é? E independentemente, por isso é que eu disse que não importa a natureza da entidade patronal, sempre que os trabalhadores angolanos, e não só, sentirem que os seus direitos estão a ser violados por uma determinada entidade empregadora, devem sempre recorrer aqui à Provedoria de Justiça para que os direitos dos cidadãos e no quadro daquilo que estabelece a própria Constituição da República de Angola sejam salvaguardados, independentemente de quem se trata. O Dia Internacional dos Direitos Humanos, que juntou académicos, estudantes universitários e várias entidades, ficou marcado com reflexões em torno da defesa dos direitos, liberdades e garantias fundamentais, numa altura em que o país conta com mais de 3.000 casos de excesso de prisão preventiva.
A falta de cultura jurídica é apontada como um dos principais fatores que concorre para o aumento de casos de violação dos direitos humanos. Alguns cidadãos, ouvidos nesta quarta-feira em Luanda pela Girassol, apelam à implementação de políticas que permitam o reforço da educação jurídica, a começar no ensino de base. A violação e discriminação constituem barreiras para o pleno usufruto dos direitos previstos na Constituição. Na capital, ainda são verificados casos de cidadãos que desconhecem os seus direitos. Tal é o caso de Benedito Daniel, de 27 anos, que, em busca de melhores condições de vida na capital do país, trabalha sem pelo menos um contrato de trabalho e afirma que muitas vezes é maltratado pela entidade patronal. Não é tão fácil, tem que ter cabeça fria. Tem que ter muita paciência e aí muita humildade, muita falta de respeito. O que ele quer é só o dinheiro dele. Não quer saber se você está doente, se o fiscal te agarrou, se você caiu na rua. O que ele mais quer é só o dinheiro dele. Ganhando mensalmente ou ganhando diário, aí vai depender já de ti. Eu prefiro diário, por quê? Porque eu é quem estou a trabalhar, então é quem vou guardar o meu dinheiro. E sabendo que não estou a trabalhar com mangolé. Estou a trabalhar com estrangeiro, então não pode guardar o meu dinheiro. Então trabalhei, paga-me. Eu com juízo, cabeça, tronco e membro, entro numa quechiquila e aí começo a fazer a minha vida. E para conseguir, para poder ter qualquer coisa, tens que girar para poder conseguir vender o pão e acabar mesmo, porque se até não acaba, ele não te ajuda. Então você vai se esforçando mesmo para que você acaba e consegue levar aquele valor que pelo menos vai te agradar, porque a maioria vai mesmo neles. É triste, é muito sacrifício e não é nada fácil. Para alguns estudantes é necessário a implementação de matérias ligadas aos direitos humanos desde o ensino primário para se evitar as violações destes direitos plasmados na Constituição da República. Acredito que Angola ainda está num nível muito baixo da realização de direitos humanos. Nós notamos isso como devem crescer sabendo que não se pode prejudicar a imagem de alguém, devem crescer sabendo que existe um núcleo familiar e, independentemente das circunstâncias, nunca se pode envolver sexualmente com alguém. Aqui na sociedade angolana espera-se um trabalho em conjunto, tanto os psicólogos, sociólogos, estudantes, juristas, precisamos de um trabalho em conjunto. Todos nós temos que contribuir no sentido de preservar e salvaguardar esses mesmos direitos. O consultor da Provedora de Justiça sublinhou que, quanto à denúncia de direitos humanos, ainda paira o espírito de medo entre alguns cidadãos. Possam, sim, cumprir com aquilo que está estabelecido na lei. O cidadão que não tem a questão da sua segurança social regularizada, o direito à férias e depois o subsídio natal, que são questões que constam da própria lei, e vê esse direito violado pela entidade empregadora, deve sim recorrer também ao provedor de justiça. É o pai que viola, não é? Que faz mal ao próprio filho. Não sei, portanto, o que depois se vai depreender com a psíquica e mental desta criança que é violada pelo próprio pai. Muito antes do provedor de justiça atuar, no sentido de não sentir que as instituições estão ali, mas nada fazem em benefício do cidadão, o cidadão que sentir, entender que aqui foi lesado o seu direito, deve sempre aceitar este contacto no sentido de ver o seu direito salvaguardado. Falta de cultura jurídica é apontada como fator principal da violação constante dos direitos humanos. Alguns cidadãos ouvidos pela Rede Girassol solicitam às entidades a implementação de matérias desde o ensino de base para se evitar a violação destes direitos plasmados na Constituição de Angola. As autoridades na província do Huambo reuniram líderes religiosos, representantes do governo e membros da sociedade civil para analisar o quadro religioso no território. O encontro acontece numa altura em que continuam a surgir novas confissões e grupos religiosos, alguns com práticas contrárias ao que estabelece a lei angolana. A legislação angolana defende o exercício da liberdade religiosa, com os devidos limites para se evitar
a violação do que é legalmente aceitável. Todos os atores sociais são chamados a fazer a sua parte para combater todas as correntes contra a harmonia da sociedade. Neste âmbito, durante o encontro entre o governo provincial e instituições da sociedade civil, o vice-governador da província do Ambo para o setor político, social e econômico, Angelino Elavoco, defendeu o combate à proliferação de seitas religiosas a nível da província. Este fenômeno, que cresce a cada dia, deve ser permanentemente estudado e combatido, dadas as consequências sociais, considerando que muitas das vezes desestabilizam famílias e colocam em causa o princípio da liberdade consagrado na Constituição. No exercício das suas atividades, algumas instituições adotam práticas que não são de sua jurisdição, como é o caso de internamento de fiéis doentes para alegado tratamento, por exemplo. A prática gera indignação e até dúvidas, mas, com certeza, o secretário provincial do SICA, Euclides dos Santos, alertou para a manipulação usada por líderes religiosos e sublinhou que quem se sente doente deve procurar tratamento médico e não ser confinado numa igreja. O local onde as pessoas devem estar internados é nos hospitais. Quem está doente deve estar no hospital, não na igreja. A igreja é lugar para ir adorar, para ir buscar Deus. Depois da adoração, as pessoas devem voltar em casa. E hoje muitos deles são postos nas igrejas com manipulação do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional. E essas pessoas ficam ali achando de que se forem para casa não terão salvação, não terão saúde. Então é um aspecto que preocupa verdadeiramente. Por essa razão, hoje também viemos aqui para discutir, abordar aspectos como esses, de formas que têm estado a criar instabilidade e dissabor da família. O governo pretende contar com a colaboração da Igreja para a identificação e classificação do património religioso que tem a província, como deixou expresso o assessor do Gabinete Provincial da Cultura, Zeferino Sevendo. Nós entendemos que existe uma vastidão desse manancial religioso espalhado um pouco por toda a nossa província, mas é que anda desconhecido. Então, gostávamos aqui de apelar aos líderes religiosos na possibilidade deles fazerem um inventário dessa riqueza cultural ligada ao patrimônio religioso, de tal sorte que venham redocumentar esses locais para serem submetidos à classificação. Porque nós entendemos que este conjunto de bens pode desaparecer por alguma negligência de alguns líderes a pensar que isto não tem nenhum valor para a nossa comunidade. Sob reconhecimento das autoridades da província do Ambo, estão até o momento 68 igrejas. Segundo Angelino Elavoco, o número obriga ao reforço da atenção das autoridades governamentais. Atualmente, na província do Ambo, são controladas 68 igrejas reconhecidas e 14 em via de reconhecimento. Estes dados revelam que a província tem sido um espaço apetecível ao surgimento de novas denominações religiosas, o que obriga das estruturas do Estado um esforço redobrado, de modo a garantir que os dispositivos legais não deixem de ser observados, quer na Constituição e organização, como no funcionamento, inibindo práticas que sejam atentatórias à pessoa humana, à ordem pública e à sã convivência. O governo do Ambo reconhece a importância da Igreja enquanto parceira do governo, mas não deixa de lembrar que legalmente existem limites para a organização das instituições e para o exercício da liberdade religiosa. Naturopatas da província do Ambo defendem a inclusão da medicina tradicional nos subsistemas de ensino geral e superior. A preocupação surge devido ao uso incorreto de plantas medicinais que, em outros casos, pode levar à morte. Angola conta com cerca de 61 mil praticantes da medicina tradicional. Nos últimos tempos, o número de cidadãos que optam por este tipo de tratamento tem crescido. O naturopata Amos Mateus afirmou que a falta de profissionais qualificados na área pode levar à morte. O medicamento natural mata, além de curar, mata, e usar assim empiricamente
70% da população vão encontrar as dificuldades. Por exemplo, nós temos a hepatite B, a hepatite C, a hepatite D, a hepatite G, que muitas das vezes são enfermidades ou vírus que se transforma mais ao tomar os medicamentos das plantas se o técnico não passou na formação. Face a esta situação, naturopatas da província do Ambo defenderam a inclusão da medicina tradicional nos subsistemas de ensino geral e superior. A proposta foi apresentada durante a formação sobre plantas medicinais realizada no município da Cala. O nosso foco principal é ensinarmos, é darmos seminário de capacitação para ensinar os nossos terapeutas, dizer que o mundo, olhando a medicina tradicional do ponto de vista holística e não olhamos mais como empirista. O que mais preocupa a Câmara são alguns terapeutas que em busca do lucro fácil vão enganando as pessoas, vão dando dose exagerada, inclusive que cria problemas muito sérios na sociedade. Então, essa aqui é a nossa preocupação, por isso é que nós temos sempre esse seminário de capacitação para formar, para ensinar a boa dosagem aos terapeutas a darem aos pacientes. A medicina tradicional tem uma longa história. É a soma de conhecimentos, capacidades e práticas baseadas em teorias, crenças e experiências de diferentes culturas. O administrador da CAL admite que é necessária uma ligação entre a medicina tradicional e a convencional e fala da necessidade de limites. Manifestamos esse grande apelo de tal sorte que haja observância muito maior sobre os limites da intervenção. Há aqueles aspectos atendíveis do fórum tradicional e há aqueles aspectos, como é o caso da hemotransfusão, que não se resolvem com a medicina tradicional. Há os casos, por exemplo, ligados a talas. Ali entra a medicina tradicional. Mas no foco deve estar sempre a dignidade humana e cada área do saber saiba identificar das suas limitações como deve intervir de forma sustentável. Ouvimos as preocupações dos SOBA, ouvimos as preocupações dos terapeutas, então ficamos para podermos trabalhar em conjunto, para podermos ajudar o governo. Eu registrei 15 problemas de gênero. Os 7 foram condenados porque quando eles, na altura do julgamento, eles acusam os SOBAs, que os SOBAs é que estão nessa situação de feitiçar a população, mas quando fomos a Umbala, ao reino de Xingola, vimos que os SOBAs não tem nada a ver com isso. O problema que tem em jogo aqui é que o quimbandeiro, quando entra na área tirar medicamento, naquela confusão não conversar com o SOBA, então entre eles há sempre aquele problema. Atualmente Angola conta com 12 ervanárias. Informação sobre o tempo em algumas regiões do nosso país. Vamos começar na cidade capital, que tem previsão de um dia com ocorrência de alguns aguaceiros. As temperaturas vão oscilar entre 24 de mínima e 29 de máxima, a umidade do ar de 76%. No Ambo, há probabilidade de ocorrência de trovoadas em partes da zona. A temperatura mínima prevista para hoje é de 14 graus e a máxima de 21 e a umidade do ar de 82%. Intervalo no Manhã Girassol. Bem-vindo de volta ao Manhã Girassol. Vamos começar este bloco marcando presença na Girassol FM, a nossa primeira conexão nesta edição de quinta-feira, 11 de dezembro de 2025. Bom dia com a energia, o matinal da estação radiofónica da Rede Girassol. Autêntico, novo e com uma oferta diversificada. Ligação Arnaldo, bom dia com energia. Bom dia com muita energia. Já começamos a diversificar a informação aqui na Rede Girassol. Momento em que levamos a televisão à rádio e trazemos a rádio à televisão nesta nossa primeira conexão. Bom dia para ti, Janete Meio-Dia, para os nossos radiovintes e também para o técnico em serviço, o Joel Anselmo. Exatamente. Está aqui o Joel Anselmo a fazer-me companhia e nós os dois a fazer companhia aos nossos ouvintes que estão do outro lado nesta manhã de 11 de dezembro. Chegamos com muita energia, como sempre, boa energia. Claro, nós dizemos sempre que o Bom Dia com Energia é uma mescla de boa música, entretenimento, boas conexões como esta que fazemos agora e, claro, informação. E por isso mesmo eu fui apanhada em flagra.
A informar, exatamente, a partilhar informação com os nossos ouvintes. Então, Iracelma, está tudo bem? Está tudo bem, melhor agora que estou conectada a vocês, não é? Que estamos conectados a vocês e também com esta música aí no palco Conde, não é? A marcar presença, a brilhantar o palco do Bom Dia com Energia. É sempre bom, eu gosto destes momentos porque aproveito para ter boa música, para dançar também, exatamente, para energizar-me. Energizar-me. Sim, energizar-me. Exatamente. E na nossa pista, mais uma música que o tempo, não tem coragem de apagar, não tem. Esta é uma daquelas músicas, lembro-me quando começou a tocar, eu ainda era mais pequena e bateu muito na quadra festiva. E numa altura como esta, porque naquela altura, nos anos passados, nesta quadra, no Natal, no dia 25, cada um colocava assim o seu rádio, aquele vizinho que tinha umas colunas já bem maiores, colocava fora e abrilhantava o bairro. Exatamente. E tocavam várias canções e esta música do Conde não ficava de fora. Grandes memórias de Natal. Grandes Exatamente, memórias. Falou das colunas que os vizinhos colocavam e agora lembro-me que as ruas ficavam todas bonitinhas. Exatamente, enfeitava-se com saco, lâmpadas de várias cores. Alguns hoje enfeites já não de papel, exatamente. Hoje já não se vê muitas zonas. As paradas procuravam pneus, em muitos casos, cercavam aí uma determinada zona parada e estavam todos lá reunidos, não é? A boa malta. A criar as condições. Naquela altura era proibido ter assim inimizade, principalmente com aqueles que eram mais criativos na criação de paradas, porque senão ficavas de fora. Ficavas de fora mesmo. Exato. Hoje quase que não se vê isto. Exatamente, praticamente não se vê. Há algumas ruas, penso que no Rangel, mantém a tradição, todos os anos tem aquela coisa de enfeitar as ruas e fica muito bonito. O Joel é do Rangel, Joel é no Rangel? É no Rangel, o Joel diz que sim. Sim, eu me lembro que pelo menos no ano passado a Girassol esteve lá a fazer várias vezes diretos e ficam ruas muito bonitas com as luzes acesas. Então, aquela energia toda positiva, aquela luminosidade toda de Natal. Mas fica hoje muito também bonito. A maior parte das pessoas tem já os seus quintais. Exatamente. As ruas desapareceram porque a maior parte dos cidadãos foram ocupando parte destas ruas. E as relações transformaram-se em becos também. Já não são exatamente, já não tem tanto espaço antes para poder criar essas condições aí que estamos já... Estes enfeites estamos aqui a dizer. Olha, nesta altura vamos deixar um pouquinho o Natal de parte. Vamos para o trânsito. Vamos para o trânsito. Temos o Simão João para a nossa primeira comunicação tripartida. Simão João, uma vez mais, bom dia aqui para nós, a televisão. Não sei se é a primeira vez que vai falar para os rádio ouvintes. Vai ser sim, é estreia. Então, a primeira vez na rádio, a segunda vez aqui na televisão. Vamos à informação sobre o movimento rodoviário. Bom dia mais uma vez, Iranete, ou melhor, estou aqui já juntando os vossos nomes, Ira e também a Janete. Bom dia mais uma vez, Janete e também a Iracelma. Bom dia, Simão João. A partir da 21 de janeiro, em uma de suas pedonagens, e vamos mostrar como está aqui a mobilidade rodoviária por esta altura, e vê-se aqui claramente, sobretudo as viaturas que vão já em direção à zona do aeroporto 4 de fevereiro, a fluidez no movimento rodoviário por esta altura. Claramente as viaturas vão com alguma pressa também, porque daqui a pouco são 8 horas e é o horário em que normalmente a função pública começa a labutar. Então as viaturas aqui circulam na normalidade por esta altura. Vê-se também aqui no desvio que dá acesso à estrada de serviço, não é? Ou à via de serviço, muita gente na paragem e também os azuis e brancos já a fazerem das suas, a pararem para levar então os passageiros. Olha, Iranete, vamos ficar com esse apelido agora, com essa alcunha. Iranete, nesta altura, vê-se que a fluidez do trânsito está boa neste momento, porque trocou-se a paragens que normalmente os taxistas faziam aqui neste desvio, e olha que está fluido o trânsito, porque normalmente a esta hora, 7 da manhã, quase 8 horas, encontrava-se aqui muito engarrafamento, mas quer na via de serviço como também na via principal já não vê-se este engarrafamento, porque mudou-se a paragem agora dos azuis e brancos. É aí onde o Bruno está a dar essas imagens, onde normalmente fazem agora a paragem, ou seja, libertou-se praticamente a via principal ou o desvio que dá acesso à via de serviço. Então vê-se que está fluido nesta altura a mobilidade rodoviária. Uma imagem rápida também de quem está a vir do aeroporto 4 de fevereiro em direção aqui
ao desvio que dá acesso ao estádio 22 de junho, o estádio do Interclube. Há também muita gente na paragem por esta altura, pessoas que vão em direção à GAMEC, aguardando pelo táxi que os leve então até a esse destino. Mas enquanto isso, faz também com alguma normalidade o movimento rodoviário de quem está a sair do aeroporto 4 de fevereiro em direção à GAMEC. Não há grandes interferências naquilo que é a circulação automóvel por esta altura. Vê-se também aqui a passar um autocarro público que também leva muita gente até ao 1º de maio. Normalmente é o destino desses autocarros que por aqui passam na 21 de janeiro. E então, Iranet está assim, aquilo que é a mobilidade rodoviária por esta altura na 21 de janeiro, sentido para quem vai para o aeroporto e também para quem está a descer para a GAMEC. É um até já para as duas. Até já, Simão João, com este batismo, não é? Ele fez questão de unir os nossos nomes. O Simão levou muito a sério o batismo dele. Muito a sério não, mesmo. Eu ouvi aí por alto, Regi, a vossa comunicação está aberta, então estou a ouvir as conversas, que parece que há algum ser novinho a caminho. Então estão aí a tentar selecionar nomes. Iranet. Ai, meninos, não, mas muita criatividade do Simão João, eu por acaso gostei. Iranet. Juntou o Manhã Girassol. Por acaso uma Iranet, mas não tinha noção que dava para juntar os nossos nomes. Exatamente. E dar exatamente este nome, a Iranet, não é? A junção dos nossos por nomes. Acaso. E resultaria numa Iranet. Mas eu gostei. Pronto, então ficamos a dupla Iranet. Daqui a pouco já aparece alguém a dizer: vocês são as madrinhas da minha filha Iranet. Não, mas ficamos a dupla Iranet. Ficamos a dupla, sem problema. Iracelmo, Iranet. Iranet, a dupla está batizada. Está batizada, sim. Exatamente. Mas já fala-me da presença dos nossos fiéis companheiros, com aqueles certeza. que não nos largam por nada. Por nada. Em todas as manhãs, não é? Dos nossos encontros, as 3 horas de Bom Dia com Energia e também as 2 horas de Manhã Girassol, mas nestas nossas conexões, não é? Exatamente. E hoje é quinta-feira, é dia de desafio. Quando não temos assim uma adivinha, temos um desafio. E o desafio hoje é dizer qual é a palavra que todos pronunciamos incorretamente. Todos nós temos uma. Não. Há uma palavra na língua portuguesa, no dicionário, que todos pronunciamos incorretamente. Mas todos? Como é que tens certeza que são todos? Todos. Se eu disser mais coisas, vocês encontram a resposta. É rápido, é uma coisa muito fácil. Não, mas eu não acho que sejam todos. Eu depois vou esperar no o fácil fim, é relativo, não é? Exatamente. Então vamos aguardar, não é? Esperar por esta palavra que todos, segundo a Janete Meio-Dia, pronunciamos de forma incorreta. Exato, incorretamente. Ok, tá bom. Então vamos aguardar, Janete. Vamos aguardar, mas antes vamos aqui olhar para o nosso livro do ponto. Quem deixa a sua assinatura? O Lucas Eclesiástico diz: Bom dia com energia, passei para assinar o livro do ponto do Kikola ao São Paulo. O trânsito faz-se bem. Obrigada pela sua participação, nosso ouvinte. Quem mais assinou o nosso livro de ponto? Bom dia com energia. Bom dia para esse grupo maravilhoso da Rede Girassol, da centralidade do Capari até a Cima Angola. O trânsito está fluido, assinou Rui Gabriel. Bom dia, com muita energia. Quem mais assinou o livro de ponto? Bom dia, Janete. Perdão. Coisas de garganta de locutora. Exatamente, coisas que só acontecem em direto. Bom dia, Janete. Passei para assinar o livro de ponto. Quem fala é o Tito Matar. Manda abraços para a esposa Madalena Salala, quilômetro 30, bairro Quitondo, é a banda. Não esquecer a vossa equipa. Muito obrigada, nós agradecemos o carinho da sua audiência e a sua participação também. Bom dia com energia, Janete Meio-Dia, que todos os dias nos energiza. Muito bem, aqui é o JDM, a partir de Viana Capalanga. Hoje atrasarei um pouco no serviço com o objetivo de fazer uma surpresa à minha querida filha na escola. Muito bem. Mando os abraços a todos que me conhecem, sem esquecer a equipa gesto. Maravilhosa. Exatamente, muito bonito, porque criar é uma memórias. Coisa... Exato, eu valorizo muito esse processo e é muito importante. Faz toda a diferença. Exatamente. Não pode ser lembrado como aquele pai que quando chega os filhos correm para o outro lado. Tem que ser aquele pai que os filhos esperam ansiosamente para chegar do serviço. Mesmo que não trouxer uma lancheira, porque os meninos chegam sempre: Mamá, trouxeste o quê? Mamá, trouxeste o quê? Não precisa trazer alguma coisa. Aquele pai que atrai os filhos. Exatamente, aquela sua presença e energia agradável para partilhar com os mais novos. Janete, desta forma nós vamos colocar um carimbo na nossa primeira conexão. Exatamente. Nós, a qualquer momento, havemos de voltar.
para outras conexões ao longo desta quinta-feira. Exatamente. Bom Até dia. já, Janete. Com Bom energia. dia com muita energia. Bom dia, Iração E nós Arnaldo, aqui na vamos seguir olhando para a economia do dia, a economia que comanda as nossas vidas. Já foi publicado em Diário da República o valor base para a aquisição de terra nas zonas urbanas de Angola, no âmbito dos terrenos integrados no domínio privado do Estado. Assim, segundo o Decreto Presidencial número 260/25, de 8 de dezembro, determina o valor base de 1.500 kwanzas por metro quadrado e 15.000 kwanzas por cada hectare de terra nos espaços localizados nas áreas rurais do país. O documento, assinado pelo Presidente da República, João Lourenço, observa, entretanto, que o valor base da terra é reduzido para 1/3 do valor para as concessões feitas no âmbito dos projetos públicos de auxílio à habitação social, destinados especificamente à juventude e às pessoas portadoras de deficiência. De igual modo, são abrangidos por esta redução os projetos que se enquadram no âmbito dos programas de implementação de vilas pescatórias, agrovilas e autoconstrução dirigida. Este regulamento, publicado em Diário da República, surge pelo facto de, no atual contexto, o preço do terreno não obedecer a um critério uniforme. Numa altura em que falta menos de um mês para a entrada obrigatória da utilização da fatura eletrônica, a AGT deu início a um processo de certificação de softwares, ao qual determinou a existência de mais de 500 programas registados no sistema tributário que emitem faturas. Destes, apenas 21 estão certificados para a emissão de fatura eletrônica, avançou nesta quarta-feira em Luanda o presidente do Conselho de Administração da AGT, José Leiria. A proposta do Orçamento Geral do Estado 2026 vai à votação final global na próxima segunda-feira, dia 15. Segundo o programa a que a Rede Girassol teve acesso, no mesmo dia, o plenário vai apreciar, na generalidade, 2 propostas de lei, sendo a que cria a área de conservação da Serra do Píngano, na província do Uíge, e a que estabelece a área de conservação nacional do Morro do Moco, no Ambo. Ainda no dia 15 de dezembro, serão realizadas 2 plenárias, a primeira dedicada à votação final global da proposta de lei que aprova o Orçamento Geral do Estado para 2026, enquanto a segunda plenária analisará 3 pedidos de autorização legislativa apresentados pelo Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo. Os pedidos referem-se à legislação sobre o regime jurídico dos polos de desenvolvimento industrial, sobre o regime jurídico dos parques industriais rurais e sobre a alteração dos anexos A e B da área de concessão do Bloco 14. No dia 17, haverá a cerimônia de cumprimentos de fim de ano, encerrando oficialmente o calendário institucional de 2025. O governo angolano vai fazer um empréstimo de $600 milhões à Gemcorp. O pedido de financiamento foi autorizado em despacho presidencial, assinado pelo chefe de Estado, João Lourenço. O valor servirá para atender às necessidades da economia real da Angola, com a implementação de projetos e fornecimentos estratégicos que contribuam para o desenvolvimento econômico e social do país. O Estado vai investir 20 mil milhões de kwanzas para as obras da segunda fase de modernização do Hospital Militar Principal, localizado em Luanda. O dinheiro virá de um crédito do Banco Caixa Geral Angola, como indica o Decreto Presidencial número 356/25, de 5 de dezembro. O preço do barril do petróleo Brent abriu nesta quarta-feira estável,
O Brent, referência para as exportações angolanas, foi negociado no mercado internacional aos $62 por barril, o mesmo valor negociado no fecho anterior. Assim, o Brent segue $8 abaixo do valor estimado no Orçamento Geral do Estado em vigor. Noutras commodities, às 14 horas desta quarta-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a $446, mais $1 do valor negociado no último fecho, 405 mil kwanzas, ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $4.117, uma queda de $17 do que na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $4.226, menos $7 do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a $550, mais $3 do valor negociado na última sessão. Atualidade continua no Manhã Girassol. O Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas, em coordenação com o projeto Diversifica Mais, apresentou nesta quarta-feira em Luanda a componente 3 do projeto. A iniciativa visa reforçar as capacidades das empresas e promover a adoção de tecnologia no setor produtivo. A subcomponente 3A do projeto Diversifica Mais é dedicada ao reforço da capacidade das micro, pequenas e médias empresas e o apoio à adoção de capacidade tecnológica. Nesta quarta-feira, foram apresentadas as principais ações de oportunidades que pretende beneficiar 100 empresas, segundo Pedro Marcelino, da Unidade de Implementação do Projeto Diversifica Mais. No total, para esta componente 3, na verdade, a subcomponente 3A tem cerca de $36 milhões adjudicados. 28 milhões vão ser para apoio às empresas através de vouchers ou vales de assistência técnica e subsídios a empresas que já têm, de alguma forma, alguma ambição do ponto de vista de aspectos ambientais e sociais e que sigam alguns critérios para serem elegíveis. Das 100 empresas que podem beneficiar de apoio deste projeto, 35 devem ser lideradas por mulheres. Este é um dos critérios avançados por Pedro Marcelino. E estamos a pensar num universo de 100 empresas para estes subsídios, 35 das quais devem ser empresas detidas ou geridas por mulheres, e para os vales estamos a pensar num universo de 2.000 empresas apoiadas com assistência técnica. O instrumento tem como foco particular o corredor do Lobito. Entre as atividades previstas, destaca-se a realização de diagnósticos empresariais, acompanhamento técnico dos beneficiários e a prestação de consultoria especializada, como detalhou Ricardo Silva, administrador executivo do INAPEM. Estas etapas constituem ferramentas fundamentais para a identificação de desafios reais, bem como a implementação de soluções práticas, contribuindo assim para apoiar o crescimento sustentável das empresas selecionadas. Todo o apoio técnico do projeto vai ser garantido pela empresa LBC durante 2 anos. O responsável da entidade, Carlos Oliveira, avança que na fase inicial o instrumento vai pré-selecionar 10.000 empresas. Na fase inicial, 10.000 empresas vão ser convidadas a participar. Depois há vários estágios, onde 2.000 empresas passam para um estágio seguinte e depois 250 empresas passam para o estágio final, onde há apoio tecnológico, financeiro e de gestão.
Apresentada a subcomponente 3A do projeto Diversifica Mais, que visa apoiar empresas do setor produtivo, contribuindo para a dinamização da economia ao longo do corredor do Lobito. A província de Benguela vai exportar pela primeira vez para São Tomé cerca de 27 toneladas de sal. A cerimónia simbólica de partida do produto teve lugar nesta terça-feira no Lobito, com a participação de entidades empresariais e governamentais. A produção salineira é das Salinas Calombolo, que realizou a proeza da primeira exportação do sal produzido na vila pescatória da Baía Farta, em Benguela. Para o contexto considerado histórico, teve lugar no Porto de Lobito um momento com participação de governantes e empresários. Na ocasião, o governador provincial de Benguela destacou a importância do reconhecimento dos produtos locais. Isso significa que os nossos produtos estão a tornar-se cada vez mais competitivos, porque só se pode ter acesso ao mercado internacional quando os produtos têm uma qualidade considerada standard internacional. E quando os nossos produtos são aceitos em mercados internacionais, isso é muito bom. Já tivemos a oportunidade de há bem pouco tempo, fazermos um ato idêntico para a exportação de abacate. Agora estamos a fazer a exportação do sal, tudo através do corredor de Lobito. Portanto, estamos, no fundo, a concretizar aquilo que sempre afirmamos, que o corredor de Lobito deve ser visto para além de uma simples linha férrea, mas sim como um corredor de desenvolvimento. O mercado salineiro tem sido sufocado por várias razões, situação já levantada pela classe produtiva do sal. O Grupo Adérito Areias diz que a realidade tende a mudar com a exportação do sal para outros mercados. Apesar de sermos autossuficientes e de possuirmos mais de 100 mil toneladas de sal em estoque, a limitação do mercado interno tem dificultado seriamente a circulação deste produto de excelência. Hoje, damos um passo decisivo para mudar esta realidade, abrindo espaço para que todo o potencial produtivo angolano seja finalmente valorizado. Cada mercado conquistado é uma porta para centenas de contentores futuros. De acordo com o empresário Adérito Areias, já há previsões para o mês de janeiro a exportação do sal para a República Portuguesa. Este corredor pode ser o grande polo de desenvolvimento do nosso país e ser a grande porta de saída e entrada da África. Este é o primeiro contentor. Brevemente, já sem esta pompa e circunstância, vamos tirar mais 2 contentores para a Grã-Bretanha, que acho que é uma vitória muito grande. E estamos também já a mandar brevemente flor de sal para Portugal. Portanto, acho que estamos a conseguir cumprir o nosso objetivo e acho que é bom. Benguela e a primeira exportação do sal para a República de São Tomé. A embarcação do contentor está previsto para o dia 12 de dezembro, a partir do Porto Comercial do Lobito. E numa altura em que o equilíbrio entre a exigência e a empatia constituem desafio para as organizações, profissionais de recursos humanos, diretores e trabalhadores, ouvidos pela Rede Girassol, apontam a boa comunicação como o principal elemento na promoção de um relacionamento saudável entre empregadores e colaboradores. No ambiente corporativo, metas, prazos e produtividade caminham lado a lado, mas há um ponto-chave que, quando bem usado, transforma o clima laboral: a comunicação. A Rede Girassol ouviu algumas vozes de diferentes níveis de estrutura empresarial para perceber como deve ser e como anda a relação entre empresas e colaboradores. O colaborador, por sua vez, é aquele que gera o resultado que a empresa precisa. Portanto, é uma relação bilateral, onde com uma comunicação clara se evita os conflitos que estamos a viver hoje em muitas empresas. Porém, a comunicação não deve existir só para resolver conflitos, mas também para evitá-los. Isabela Albino é profissional de recursos humanos há mais de 10 anos e ressalta que a empresa deve ajudar o colaborador a conciliar o lado profissional e o pessoal. A empresa primeiramente deve ouvir,
A escuta ativa é uma das qualidades para poder mitigar essa situação, ouvir o colaborador, saber as suas necessidades e, naquilo que a empresa tiver disponível para ajudar no momento, ajudar o colaborador. Nós já tivemos aqui um exemplo de uma situação de um colaborador em que tinha o seu familiar doente e veio ter com a empresa e a empresa estava disponível a conciliar esse horário de modo a pessoa ir levar o seu familiar ao hospital e de seguida vir para o trabalho. Então a empresa pode ter essa flexibilidade em ajudar o colaborador para que ele possa também progredir na empresa. Colaborador de uma empresa de multimídia, Josivaldo defende que as empresas tenham regulamentos internos flexíveis onde as duas partes cumprem para evitar conflitos. Um regulamento flexível, mais uma vez a comunicação entre os colegas também tem que ser flexível, não dando libertinagem, ter uma certa liberdade, mas o colaborador tem a liberdade, mas também consegue respeitar a pessoa. Ou seja, tem que ter esse equilíbrio. Tem a liberdade, mas ele consegue respeitar os seus superiores. Segundo os interlocutores, investir em capacitação é garantir que os colaboradores cresçam com a empresa. Investir na formação de quadros, ainda que seja muito cara, e eu ter um quadro ou um pessoal que consegue perceber as tendências, consegue estar atualizado sobre as realidades do mundo do trabalho, do que ter trabalhadores estagnados que não percebem nada, porque a empresa só cresce com colaboradores capacitados. O crescimento de uma empresa está intrinsecamente ligado à qualidade do investimento na formação dos seus quadros. Pior do que ter que contratar alguém, ter que formar alguém e ir embora, é ter que a pessoa ter que ficar e não gerar resultados. Entretanto, é necessário haver equilíbrio entre exigência e empatia sustentada pelo diálogo, sendo que, no fim do dia, são as pessoas que movem as empresas. Eu aconselho as empresas a optarem por isso. É importante o colaborador receber feedback, tenham tempo para os vossos liderados, criem políticas de reuniões de alinhamento. Eu sei que não é fácil, a dinâmica da empresa é muito corrida, mas devemos sempre encontrar um tempo para poder dar feedback aos nossos liderados. A informação sobre o tempo agora na cidade do Luena, que tem previsão de um dia com trovoadas em partes da zona. A temperatura mínima prevista para hoje é de 17 graus e a máxima de 26, umidade do ar de 84%. Ainda alatando, há previsão de chuva ligeira, temperatura mínima prevista para hoje de 19 graus e a máxima 24, umidade do ar de 91%. Partimos para mais um intervalo. Bem-vindo de volta ao Manhã Girassol. Vamos rumar mais uma vez à Girassol FM. Temos a nossa terceira conexão, segunda conexão, assim é que está correto. Nesta quinta-feira, 11 de dezembro de 2025, vamos acompanhar como andam as coisas no matinal da estação radiofónica da Rede Girassol. A dupla batizada como Iranete. O Joel, ele sabe, eu sou muito exigente, senão daqui a pouco podemos desfazer esta dupla, Iranete. E vais ficar com este peso de consciência, Joel. E ele não quer ser responsável por isso. Vais ficar com esta responsabilidade, com peso de consciência. O homem que destruiu a dupla Iranete, criada hoje pelo Simão João. Simão, ao vivo, em rede nacional. Para que não restem dúvidas. E esta música que nos leva a viajar. Muito. Ari Osvalda. Ari. Exatamente. Uma música que fez muito sucesso. Acho que faz parte do primeiro álbum da Ari. Sim, penso que sim. Ou esta foi a música que lançou Ari? Não foi outra, mas essa fez parte do primeiro álbum da Ari. Exatamente, que fez um sucesso esta música. E encheu pistas aqui em Luanda. E continua. Por todo o país e além das nossas fronteiras. E é também uma daquelas músicas que o tempo parece que não vai ter força para apagar. Não, exatamente. Vamos continuar a dançar. E a prova disso é que ela até hoje continua a movimentar muito. Continua. Está aqui, eu estou... Ei! Devagar! Tenho que parar. Este corpo não quer me obedecer. Adoro essas interações, eu adoro. Não,
Mas adoro as suas interações ou os meus toques também? Ah, Iracelma, eu adoro a Iracelma, então. Pronto, não, os meus toques. Não, Iracelma, é assim. Não estás a tocar nos toques, Não, Janete, estás a dar voltas. Você é o conjunto. A pergunta foi direta. Você é o conjunto, é a voz, é o rosto, são os toques. Não, mesmo a tua paragem, mesmo toque. a tua paragem eu também aprecio. São coisas que só acontecem aqui. Janete, hoje eu não quero, não estou preparada, por favor, não mexa com o meu emocional, aqui está-se a fazer de sexta. Já queres aquecer, Janete, já queres aquecer as coisas. Estou calma. Não parece que estejas calma. Agora sim. Muito bem, Janete. Então, como é que estão as coisas por aí? Boa música não falta, não é? Exatamente. Porque, mais uma vez, esta é a nossa segunda conexão e, mais uma vez, fui recebida com uma grande música. Uma pedrada. Não é? Exatamente. O Joel sabe muito bem como me agradar, não é? Ele sabe onde tocar. Ele sabe muito bem, não é? E sabe que o meu fraco é música. Você sabe como é que há uma música que diz você sabe me tocar lá? O Joel sabe tocar lá. Sabe sim. Os nossos ouvintes também confirmam. Exatamente. Muito bem, Janete. Olha, e porque estamos a falar de música, mas sabes que não é só de música que vive o Bom Dia com Energia, o Manhã Girassol, e se quisermos ser mais precisos, as nossas comunicações. Vivemos também de atualizações. Exatamente, de atualizações, de informações e principalmente informação sobre o trânsito. Vamos à rua para mantermos contacto novamente com o Simão João para a nossa comunicação tripartida. Simão, bom dia. Bom dia, Janete. Bom dia, Iracelma. É mais uma conexão tripartida e agora a partir da Samba, a estrada direita da Samba, onde não é recomendável por esta altura fazer-se a mobilidade rodoviária. Está difícil neste exato momento aqui a via da Samba. Este engarrafamento, Iracelma, que vê-se agora e também Janete Meio-Dia, que tem a possibilidade de ver através aí das nossas câmeras, está complicado e, para ser uma ideia, está entre o Morro da Luz, por esta altura, até aqui, junto à esquadra, não é? Da Samba, e a situação é mesmo complicada. E como se não bastasse, Iracelma e também Janete Meio-Dia, o engarrafamento não está só, portanto, neste troço rodoviário. Quem está a descer, por exemplo, da 21 de janeiro e pega aqui para vir a via da Samba, também está complicado o trânsito rodoviário por esta altura. Nós viemos pela 21 de janeiro e entramos aqui para pegar a via principal da Samba e, de facto, as coisas não estão fáceis. Tem um agente regulador de trânsito para facilitar aquilo que é a mobilidade rodoviária, mas ainda assim as coisas não estão recomendáveis por esta altura aqui na via da Samba. Quem puder, pegue uma outra alternativa, porque a mobilidade rodoviária não está fácil. O agente regulador de trânsito, por esta altura, deu a luz verde para os veículos poderem passar, mas é coisa apenas de 1 minuto. Volta a parar, por exemplo, nesta altura, e também, claro está, o engarrafamento começa a aumentar neste exato momento. O sinal agora é dado para quem vai seguir até o Zamba 2 ou mesmo passando pela Mutamba. Então, Iracelma e também Janete Meio-Dia, as coisas não estão de facto fáceis para quem pegou a via principal da Samba. Vai ficar durante muito tempo parado aqui neste troço rodoviário, porque o engarrafamento na via da Samba é coisa que já é costumeiro, podemos assim considerar, e então, por esta altura, não recomendamos aos nossos telespectadores e também rádio ouvintes sintonizados nesta altura 102.7 em FM, porque a via da Samba não está boa neste exato momento. Para quem segue em direção ao Zamba 2, muitas são as viaturas que decidiram sair da 21 de janeiro para pegar a principal via da Samba. Então, Iracelma e também Janete Meio-Dia, mais um ponto e vírgula nesta nossa conexão. Voltamos para o último apontamento neste matinal da Girassol FM e também do Manhã Girassol. E bom dia com energia para as duas. Bom dia, Simão João. E o trânsito na estrada da Samba, as coisas não estão facilitadas. Duro.
um trânsito que complica a vida de qualquer um nesta altura. Exatamente. Está a caminho do seu posto de trabalho. Exato. São 8 horas e 14 minutos, já começou a jornada laboral na função pública, então alguns a esta altura vão mesmo chegar atrasados. Faltas, descontos. As faltas e os descontos também poderão ser aplicados nestes casos. Se calhar eles avisaram que iam chegar tarde, não é? Então não vão receber, em mês de não Natal vão ter também, quem sabe, nenhuma serão falta mais flexíveis. e também não vão ver os seus salários descontados. Exatamente. E falaste de uma coisa muito interessante, por estarmos a viver a época da quadra festiva. Sabes, a entidade empregadora fica mais flexível. Mais flexível. Lembra que daqui a pouco é Natal, precisamos comprar bacalhau. Natal é amor, repolho, é exatamente, reconciliação, é perdão, atenção, é Se perdão, atrasou, precisamos perdoa, perdoar. Se faltou, perdoa também. Se faltou, Pedro. perdoa. Se atrasou, perdoa. E se esqueceu de assinar o livro de ponto, também temos que perdoar. Não colocou o dedo no aparelho biométrico, perdoa só, pai. Não volta a acontecer. Estamos mesmo já a preparar o ano que vem. Vamos mudar de comportamento. Sim. Exatamente. Mas nesta época de Natal, o perdão tem que falar mais alto. Exatamente. O perdão é o que é mais apelado nesta fase de Natal. É a época de reconciliação. Exato. Não queremos ir para o próximo ano com mágoas. Porque o colega exatamente. disse, o patrão fez. Com alguns irritantes. Exatamente. Temos que resolver agora. Vamos já falar tudo na cara agora. Abraçar e perdoar. Abraçar e perdoar, exatamente. De mãos dadas vamos traçar a meta. Vamos para o cortar próximo a meta ano. para 2026. Ok. Está bem. Exatamente. O perdão tem que falar mais alto. O perdão tem que falar Muito alto. bem, Janete, meio-dia. São só os patrões que perdoam que recebem mensagens dos ouvintes. Quem não recebe, quem não perdoa, não recebe. Eu até hoje não esqueço aquele ouvinte que mandou abraços para os seus patrões. Significa que aqueles patrões, quando o ouvinte atrasa, perdoam. Janete, até já. Até já, Janete. Até já, era seu mão. Nós já vamos de voltar. Nós aqui vamos seguir com informação. O presidente do MPLA garantiu nesta quarta-feira que no seio do partido não existem divisões e que a formação política continua coesa e sólida. João Lourenço considera que as manifestações de intenções de certos militantes de se candidatar à presidência do Partido dos Camaradas em nada belisca a coesão interna. O líder do MPLA falava em conferência de imprensa depois de ter feito a inauguração do novo edifício sede do partido que sustenta o governo. O presidente do MPLA fez o corte da fita e o descerramento da placa, ações que simbolizavam a entrada em funcionamento do novo edifício sede dos Camaradas, infraestrutura erguida no intervalo de 11 meses. Depois de uma aturada visita guiada, o presidente do MPLA se juntou aos jornalistas, com os quais manteve uma breve conversa, tendo respondido a alguns questionamentos, sendo o primeiro o que tem que ver com a coesão ou não no seio dos camaradas, tema levantado nos últimos meses pelo surgimento de militantes que se dizem candidatos à presidência do partido no próximo Congresso. Isso em nada belisca a harmonia interna do partido, portanto, o partido está sólido em termos de unidade interna. Nós consideramos que este é um assunto que talvez voltemos a falar dele no momento adequado, e o momento adequado será quando nos aproximarmos da realização das eleições. Sobre a possibilidade de existirem múltiplas candidaturas ao cadeirão máximo do MPLA, João Lourenço sinalizou que no momento certo serão feitas comunicações neste sentido. O que o presidente do MPLA garante é que em 2027 o seu partido irá às eleições com um único candidato. Antes do Congresso, as pessoas são livres de dizerem o que quiserem, de se apresentarem como candidatos, mas na realidade, à luz do que diz a nossa Constituição, os partidos políticos só podem ter um candidato. Porque só se é candidato aquele que sair como candidato do seu partido, nome que é apresentado ao Tribunal Constitucional. Nenhum partido político pode apresentar 2, 3 nomes ao Tribunal Constitucional. Só vai apresentar um nome.
Numa comparação ao que se assiste em diversos países da Europa, João Lourenço referiu que, em momento algum, a vitória do MPLA nas eleições de 2027 pode ser colocada em questão, uma vez que conseguiu maioria absoluta. Os partidos políticos na Europa governam, às vezes, com uma diferença de apenas um deputado na Assembleia da República. E nem por isso consideram que são menos legítimos para governar. Em Angola, cujo parlamento tem 220 lugares, o MPLA tem cerca de 124 lugares. De 124 para 220 é uma questão de fazer contas. A diferença é bastante grande. É uma diferença que deixa o MPLA uma folga muito grande para governar com toda a legitimidade. Portanto, nós não podemos aceitar que se diga que o MPLA teve um resultado menos bom. O resultado que o MPLA obteve nas últimas eleições não pode ser considerado menos bom. O MPLA venceu por uma maioria absoluta. O líder dos camaradas entende também que o MPLA tem legitimidade para governar. Os partidos europeus, na sua maioria, governam sem essa maioria absoluta. Estão sempre dependentes da vontade dos outros partidos políticos para fazer passar, seja lá o que for, inclusive o Orçamento Geral do Estado. Portanto, isto tem que ficar muito bem claro, que o MPLA está a governar com toda a legitimidade e que o resultado que teve é bastante bom. Pelo menos assim o consideramos. Com a inauguração da nova sede, o presidente do MPLA considera que o seu partido reafirma a sua presença na vida política angolana, a sua estabilidade e preparação para os desafios futuros num ano marcado por memórias históricas, expectativas renovadas e a celebração dos 69 anos de existência do Partido dos Camaradas. E a nova sede nacional do MPLA, inaugurada nesta terça-feira, é uma infraestrutura moderna de 9 andares, concebida para acolher atos estratégicos da organização e reforçar as condições de trabalho da sua direção. A nova sede, erguida em 22 mil metros quadrados e concluída em 11 meses, está equipada com tecnologia avançada, um anfiteatro, várias salas de reuniões e uma cave com capacidade para mais de 119 viaturas. O edifício passa a assumir o papel de principal centro administrativo e político do MPLA, onde vai acolher reuniões do Birro Político, encontros de alto nível e atividades da coordenação interna. Durante a cerimónia da inauguração, a vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa, destacou a importância simbólica e funcional da infraestrutura, ao sublinhar que o espaço deverá servir como centro de inspeção de trabalho e tomada de decisões estratégicas que vão continuar a determinar o destino do país. Que este espaço seja um centro de inspiração, trabalho e tomada de decisões estratégicas que continuarão a determinar o destino do nosso partido e do nosso país. A dirigente enalteceu ainda o empenho do presidente do MPLA, João Lourenço, em dignificar as condições de trabalho dos militantes e quadros do partido. Gostaríamos, em nome dos trabalhadores e colaboradores da sede nacional do nosso partido, destacar o esforço contínuo do camarada presidente na criação de condições dignas de trabalho para os quadros dos órgãos centrais do partido, pois elas são fundamentais para o exercício das nossas funções. Aqui teremos um espaço à altura do compromisso que carregamos. Por isso mesmo, apelamos o uso responsável destas instalações. Este é um património valioso do partido, que deve ser preservado, cuidado e respeitado. Que cada militante, cada quadro e cada colaborador sinta esta casa como sua, contribuindo para a sua conservação e para que ela permaneça funcional e acolhedora durante muitos anos.
O secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, afirmou que a nova estrutura será um instrumento operativo para reforçar a ação do partido. É aqui onde o Bureau Político do Comitê Central passará a reunir e o seu secretariado e os vários departamentos que compõem o secretariado do Bureau Político. Segundo disse Paulo Pombolo, o edifício vai permitir acolher os atos mais importantes do partido, ao garantir que o secretariado vai trabalhar daqui em diante com prioridade absoluta na resolução dos problemas do povo. Pensamos que o MPLA tem estado a trilhar um caminho que visa fundamentalmente criar condições para a nossa população. E esse é o grande desafio, que o mais importante é resolver os problemas do povo, que o Agostinho Neto profetizou na altura. E estamos aqui, como direção do MPLA, continuar a trabalhar para que, de facto, esse slogan do presidente Agostinho Neto seja, de facto, concretizado. Já o coordenador da obra, Agílio Campos, avançou que, paralelamente à inauguração, está prevista a reabilitação do antigo edifício, que passará a complementar o funcionamento do partido. Vai ser renovado também numa perspectiva de uma continuidade, porque, de alguma maneira, o MPLA precisa continuar a acomodar não só os que estamos de forma atual, mas congregar todas as províncias. Nós temos 18, hoje estamos 21. Se formos a olhar o que foi apresentado a nível das galerias, da história, no hall, onde apresentamos as maravilhas das províncias, que eram 18, agora 21, podemos perceber que é uma necessidade muito grande do MPLA também adaptar-se à nova realidade. Com a entrega da nova sede, o MPLA reforça sua capacidade organizativa e projeta um novo ciclo institucional, no ano marcado pela celebração dos seus 69 anos de existência. O antigo secretário-geral do MPLA, Álvaro do Boa Vida Neto, afirma que não existem alas no MPLA. O político admite a diversidade de opiniões, mas refere que nada tem a ver com divisões internas. Outros dirigentes e militantes que falavam à margem da inauguração da nova sede do partido sinalizaram que o próximo líder do MPLA será uma figura de consenso entre os militantes. A passos largos, o ano 2025 está a terminar. Com o aproximar de 2026, crescem as expectativas sobre o Congresso Ordinário do MPLA, um conclave que deverá eleger o próximo presidente do MPLA e, consequentemente, o cabeça de lista nas próximas eleições. Todavia, este é um tema que, para os militantes e dirigentes do MPLA, não constitui preocupação. O antigo secretário-geral do MPLA, Álvaro de Boa Vida Neto, é das vozes que se levanta em defesa do Partido dos Camaradas para dizer que, apesar da divergência de opiniões no seio do MPLA, não existe qualquer divisão. Os militantes do partido devem cingir-se na sua própria consciência. Quem tem essas ideias que as fundamenta, nós não estamos divididos, eu pelo menos não sinto isso. Há diferença de opiniões no contexto em que estamos a viver, mas cada militante, de acordo com o estatuto, é livre e o pode fazer. Os dirigentes assumem a existência de posicionamentos diferentes internamente, mas descartam divisões que ponham em causa a coesão e unidade do partido. A luta política interna faz parte de todos os partidos democratas e, por isso, nada de estranho. Não se trata de divisão, mas trata-se de luta política interna. Os deputados hão de ter que continuar a agir de acordo com as orientações e com a energia do nosso partido para servir Angola e o nosso povo. No ato de inauguração da nova sede estiveram presentes nomes sonantes do MPLA, com destaque para Lopo do Nascimento, Luzia Vanduna Inga e Amadeu Amorim. A juventude não tem noção do sacrifício dos mais velhos e a culpa é de muitos de nós mais velhos que devemos preparar a nossa juventude. Estamos de parabéns. Próximo ano fazemos 70. Espero que eu esteja lá, aí. É só preciso que a juventude repare nisso e a grande população para saber que o nosso amanhã, economicamente, financeiramente e até diplomaticamente, está aqui no MPLA. Juventude esta que se diz preparada para os próximos desafios do MPLA. Uma trajetória de luta e de vitórias
que deve continuar a nos inspirar para conseguirmos receber esse legado, perpetuá-lo e poder projetar então o futuro da nação para os próximos anos que ainda temos pela frente. Portanto, encaramos com responsabilidade, com muita unidade, coesão, para juntos conseguirmos ultrapassar os desafios do nosso tempo. Dirigentes do MPLA em outras províncias do país destacam o percurso histórico do partido, a sua capacidade de renovação e os desafios atuais num contexto político cada vez mais exigente. Nós fazemos a revolução. Fundado em 1956, o MPLA foi inicialmente uma organização nacionalista de luta pela independência de Angola, transformando-se depois num partido político após guerra de independência de 1961 a 1974. O militante e membro do Bureau Político Daniel Félix Neto, que começou a militar desde os 17 anos, afirmou que o MPLA tem sabido valorizar o seu capital humano ao longo das décadas, ao contribuir para a estabilidade e continuidade do projeto político do país. É que eu dizia, é a forma que o MPLA tem de valorizar os seus. E aqui, quando eu falo dos seus, estamos a falar justamente do capital humano, não é? Durante este período todo, o MPLA foi uma escola e continua a ser uma grande escola. Todos no partido e na qualidade de membro do Comitê Central, lembrou que desde 1975 o MPLA tem estado pronto para enfrentar os grandes desafios nacionais. Quem olha para o país de 1975 e olha para Angola de hoje, há de facto muitas transformações. Transformações feitas no tempo num curto espaço pelo presidente Agostinho Neto, e hoje, portanto, temos então o presidente João Lourenço, que está a tentar, digamos, a lutar para que Angola esteja nos carris do desenvolvimento, da luta contra a corrupção, para que os angolanos possam ter cada vez mais dias melhores. Do IGE, o primeiro secretário provincial, José Carvalho da Rocha, destacou que o MPLA é um partido que se renova, sobretudo através das pessoas que compõem e impulsionam a sua ação política diária. Um partido que se atualiza, um partido que continua a ser aquele partido que deve continuar a comandar os destinos do nosso país. O primeiro secretário provincial do Mochico-Leste, Crispiniano dos Santos, sublinhou vários avanços registados e os ganhos alcançados. O que está a acontecer agora no país é aquilo que o MPLA sempre desenhou para o povo angolano de Cabinda ao Cunene. Hoje, os serviços básicos estão cada vez mais próximos às nossas populações, o setor da saúde cresceu consideravelmente, o ensino superior é um outro setor social que abrange um bom número de jovens a nível de Angola. Do Namibe, Archer Mangueira considerou que o momento político atual coloca novos desafios ao MPLA, sobretudo por se tratar de uma sociedade democrática onde a participação e o escrutínio são cada vez maiores. Portanto, são 69 anos também de conquistas, não é? Desde a altura em que se lançou o manifesto, foi o grande grito para a luta de libertação nacional, até a conquista da independência nacional, depois as próprias transformações que o partido foi sofrendo. Fundado a 10 de dezembro de 1956, o MPLA completa 69 anos de existência. E numa declaração por ocasião dos 69 anos do MPLA, o Bureau Político escreve que esta data tem um significado especial para todos os angolanos, pois coincide também com o ano em que o país comemora os 50 anos da independência nacional. Acrescenta que desde a sua fundação, em 1956, o MPLA apresentou um manifesto que definiu 2 caminhos fundamentais: o programa mínimo, que apontava para o fim do domínio colonial português e para a conquista da independência nacional, alcançada a 11 de novembro de 1975, graças à determinação e coragem do povo angolano. O programa maior que defendia a construção de uma sociedade justa, democrática, plural e orientada para o bem-estar de todos os cidadãos. Ao longo dos anos, o MPLA tem orientado, acompanhado e impulsionado as principais
principais transformações políticas, económicas e sociais do país. Lê-se ainda na declaração que o partido assumiu a missão de conduzir a reconstrução nacional, defender a soberania e proteger a unidade de Angola, mesmo em tempos difíceis, marcados por conflitos, pressões externas e enormes desafios para a população. O Birro Político do MPLA apela a todos os seus órgãos, organismos e organizações para que continuem a atuar em conformidade com a Constituição e as leis da República, promovendo uma sociedade verdadeiramente multipartidária e respeitadora das regras democráticas. Exorta ainda a todos os militantes a defenderem os valores que sempre orientaram o partido e a manterem bem viva a divisa paz, trabalho e liberdade. E vamos voltar a olhar para as primeiras páginas dos jornais. E vamos olhar para as manchetes em alguns jornais nesta quinta-feira. Estamos a olhar para o The Guardian, o jornal britânico, que escreve: política externa dos Estados Unidos, Venezuela denuncia ato de pirataria após forças dos Estados Unidos apreenderem petroleiro na costa do país. Esta medida representa uma grande escalada da campanha de pressão dos Estados Unidos contra o presidente Nicolás Maduro. Ainda no The Guardian, Ucrânia, Trump critica líderes europeus na véspera de reunião decisiva da coalizão. O presidente diz que houve palavras fortes na última chamada, enquanto Volodymyr Zelensky se junta a outros líderes europeus para discutir o plano de paz nesta quinta-feira. O The New York Times titula: Estados Unidos apreende petroleiro próximo à Venezuela, aumentando a pressão sobre Maduro. O presidente Trump rotulou o presidente Nicolás Maduro como líder de cartel de drogas e sugeriu que poderia expandir os ataques dos Estados Unidos para solo venezuelano. Na primeira página do La Vanguardia é destaque a nova América de Trump. Os Estados Unidos querem ver as redes sociais dos turistas antes de permitir a sua entrada. A ser implementada, esta medida pode comprometer a presença de público no Mundial do ano que vem. E o Jornal Desportivo à Bola estampa vermelho vivo. Vitória convincente mantém Benfica na luta pela próxima fase. Rios marcou e assistiu. Barreiro apontou de calcanhar um dos golos da noite europeia. Eis o resultado: Liga dos Campeões, fase de Liga, sexta jornada, Benfica 2, Nápoles 0. Sporting, Leões querem renovação de Rui Borges, Pote de novo no estaleiro. Previsão do tempo na cidade de Saurimo, que tem previsão de um dia de ocorrência de trovoadas em partes da zona. Temperatura mínima prevista para hoje de 18 graus e a máxima de 26. Umidade de 82%. No Cuito, província do Bié, há ocorrência de algumas trovoadas e a temperatura mínima prevista para hoje é de 15 graus e a máxima de 22. Umidade de 84%. Intervalo. Bem-vindo de volta ao Meia Girassol e vamos continuar a olhar para a atualidade. Os resultados da 7ª Cimeira União Africana-União Europeia, realizada em Luanda de 24 a 25 de novembro, foram apresentados nesta terça-feira em Abuja ao corpo diplomático como um desafio ao multilateralismo e a parceria estratégica. A apresentação da Declaração de Luanda foi efetuada pelos embaixadores de Angola, José Bamuquinazau, e da União Europeia na Nigéria, que reconheceram ser uma nova plataforma de reflexão profunda sobre o percurso secular da relação África-Europa para corrigir eventuais erros históricos, incompreensões e traçar um quadro de respeito mútuo, intercâmbio e cooperação paritária. Para os dois embaixadores, a Declaração de Luanda de 25 de novembro recomenda que as relações comerciais entre a África e a Europa sejam a fonte de estabilidade baseada no compromisso e manter os canais de diálogo abertos, transparentes e dentro das balizas da ordem internacional.
O Unicef alertou que mais de 200 milhões de crianças precisarão de ajuda humanitária em 2026 em 133 países e territórios e solicitou 6.580 milhões de euros para prestar apoio urgente a 73 milhões de menores. No relatório Ação Humanitária para a Infância, apresentado em Madrid, o Fundo das Nações Unidas para a Infância sublinhou que o aumento dos conflitos, o agravamento da fome, os cortes do financiamento a nível mundial e o colapso dos serviços básicos estão a levar as necessidades humanitárias da infância a níveis extremos em todo o mundo. Entre os 73 milhões de crianças a que se pretende dar apoio no próximo ano, contam-se 37 milhões de raparigas e 9,1 milhões de menores com deficiência. 8h42 em todo o espaço nacional. Vamos falar sobre o desporto. Com Anselmo Gaspar, da redação desportiva da Rede Girassol. Anselmo, muito bom dia, meu colega. Bem-vindo amanhã à Girassol, na edição número 4 da semana. Olá, Iracema, bom dia. Bom dia. Esteja tudo bem. Está tudo ótimo, graças a Deus. Trazes as últimas do apaixonante mundo dos desportos. Pois é, vamos a isso. Olá, caríssimo telespectador, vamos começar por falar de Jogos da Juventude, os Jogos Africanos da Juventude, que conquistar medalhas de atletismo olímpico nos 4 Jogos da Juventude é o grande objetivo da Seleção Nacional Sub-16, composta por 16 atletas em ambos os sexos. O complexo desportivo José Saiovo será palco das provas de atletismo dos 4º Jogos da Juventude, que Angola acolhe até o dia 20 de dezembro. A Seleção Nacional Sub-16 de Atletismo Olímpica preparou com muito afinco a 4ª edição dos Jogos e tem como objetivo chegar ao pódio, de acordo com o selecionador Alain Batista. Melhorar aquilo que fizemos em Timor-Leste, que são praticamente os miúdos que vieram da CPLP. Então é melhorar as marcas e tentarmos medalhar onde nós medalhamos em Timor-Leste, para ver se a qualidade continua a ser a mesma que nós viemos de Timor-Leste. Esse é o principal objetivo nosso aqui. Os atletas Simão Gola, da especialidade 110 metros barreiras, e Rod Lutete, que reside em França, na especialidade de triplo salto, vão competir no certame. Os 2 atletas conquistaram medalhas de prata e bronze nos Jogos da CPLP, que decorreram em Timor-Leste de 17 a 27 de julho deste ano. Para estes Jogos que Angola acolhe, a vontade de medalhar é ainda maior. Eu espero representar bem o meu país. Depois de ter ganho a medalha de prata em Timor-Leste, para estes Jogos quero me superar, pois o meu maior objetivo é conquistar uma medalha de ouro. A preparação foi muito boa, conseguimos alcançar metas positivas, tivemos um bom desempenho no treino entre eu e os meus colegas escolhidos para esta seleção e estamos aqui para representar muito bem a nossa seleção. O principal objetivo é alcançar o melhor número de medalhas possíveis, estar no pódio, celebrar com os colegas e festejar com os colegas. Quanto ao futuro, Alain Batista sonha um dia chegar aos Jogos Olímpicos com esta seleção. É o principal objetivo nosso aqui. A medalha é o que nós dizemos, a medalha praticamente é como se fosse a comida de um atleta. Se não medalhamos também não nos sentimos bem, mas sabemos todos nós que não é fácil e estamos aqui para tentar medalhar. É por isso que estamos aqui. Estamos a preparar, a ideia é essa, mas aqui nós somos da modalidade de atletismo sim, mas olímpicos, somos olímpicos. Eu salvo, José, estes são os paralímpicos, então tem uma pequena diferença nisso, mas a nossa meta é tentar chegarmos aos mundiais, aos Jogos Olímpicos também, para podermos tentar medalhar na nossa modalidade, nos Olímpicos, que é uma coisa que a gente ainda praticamente não tem, é tentar com essa juventude nova, que está com muita vontade de praticar o atletismo e também tentar chamar os outros que ainda não estão dentro dessa modalidade para poderem estar também dentro dessa modalidade. Na pista do complexo José Saiovo, no atletismo, estarão em disputa as disciplinas de velocidade, incluindo os 100 e 110 metros barreiras, saltos e lançamentos. Já se encontram no complexo as delegações da África do Sul, Moçambique, Marrocos, Zimbábue e Namíbia.
Falar agora de handball, a Bertuna Kassoma foi MVP de Angola no Mundial da referida modalidade em feminino, que está na reta final a decorrer na Alemanha e nos Países Baixos. Saiba agora os números da nossa seleção. Vamos olhar agora para o futebol. Chuva de golos na Alemanha, onde o Bayer Leverkusen empatou frente ao Newcastle a 2-0. O Real Madrid caiu em casa frente ao Manchester City por 1-2. Os jogos da noite de quarta-feira nós vamos acompanhar mais tarde nos próximos espaços informativos aqui da Rede Girassol. Continue-se ligado porque o desporto aqui vive. Eu vou passar a bola a Iracema Arnaldo para dar continuidade então ao noticiário. Muito bem, eu conto contigo amanhã, Selmo Gaspar. Estamos juntos, Iracema. Estamos juntos. E nós aqui seguimos agora para a nossa última conexão com o matinal da Estação Radiofónica da Rede Girassol. Bom dia com energia nos 102.7. A conversa agora é com a Janete Meio-Dia e também os radiovintes. Janete, o que é que andas a comer? Vida para salvar vidas é o nosso lema. Bom dia. Bom dia, Daniel Correia, porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros a nível da província de Luanda e as ocorrências das últimas 24 horas. Iracelma, bom dia com energia. Bom dia. Fiquei com a impressão que tivesse a comer alguma coisa e que pudesses partilhar comigo. Eu? Essa é a vantagem da rádio. Quando dizem que a rádio é uma caixinha mágica, não é? Aí faz tudo e mais alguma coisa. Exatamente. Estamos a falar e ao mesmo tempo a tocar na cabeça, estamos a falar e ao mesmo tempo dá a para olhar. Levantar, dar umas passadas. Exatamente. Com mais movimentos do que os que você pode fazer. Pois é. Eu gosto da rádio por causa disto. Eu também. A televisão aqui, um mínimo toque. Mínima coisa em falso. E já está. E viralizamos. E viralizamos em 2 sítios. Viralizamos lá na internet e depois internamente também podemos viralizar. Claramente. Exatamente. Calma, André. Vamos chamar o Simão João. Calma. Precisa ter calma, André. Estou aqui a trocar algumas impressões com a Janete. São impressões ao mais alto nível. Já deu para perceber que o Simão João está pronto. Vamos à última comunicação tripartida. Simão João, uma vez mais, bom dia, meu colega. Uma vez mais, bom dia para as duas e, de facto, vamos a esta nossa conexão tripartida, a última, por sinal, na manhã desta quinta-feira, e falamos a partir de uma das pedonais aqui da Avenida Revolução de Outubro, propriamente no município da Manhanga, para dar-lhe a ver como está a mobilidade rodoviária. E aqui, nesta altura, o cenário é este, um cenário tranquilíssimo, não é? As viaturas, grande parte dos automobilistas já deverão estar nos seus locais de trabalho e vê-se claramente que aqui o trânsito é bastante fluido, sobretudo para quem vai em direção, por exemplo, ao Hospital Psiquiátrico, também o David Bernardino, passando pelo Josina Machel e em direção então até a Mutamba, e os que estão a sair da Mutamba em direção aqui, por exemplo, ao viaduto do Prenda, ou mesmo até chegar ao Cacenda e ao aeroporto 4 de Fevereiro, e vê-se que flui o trânsito, não há embaraço, trafega-se na normalidade por esta altura. Praticamente amanhã já no seu finalzinho, quase 9 horas, e os trabalhadores já deverão estar então a contribuir para o desenvolvimento deste país. Vamos pedir ao Bruno Costa para que mostre também o outro ângulo de quem está a sair do viaduto do Prenda ou a vir do aeroporto 4 de Fevereiro, passando aqui então pela Avenida Revolução de Outubro na Manhanga, e está também tranquilíssimo por esta altura, não há constrangimentos de maior neste exato momento. O que denota-se também é que as pessoas continuam a fazer a travessia em locais inapropriados. Nós estamos por cima de uma pedonal e praticamente é uma pedonal vazia, quase que não se transita por ela, completamente livre neste exato momento. Poucas são as pessoas que circulam sobre esta pedonal, e é uma pedonal nova, muito recente, e vê-se que ainda está muito bem conservada também. Não há aqui, por exemplo, resíduos sólidos, como nota-se em outras pedonais onde normalmente nós passamos. Está limpinha por esta altura, não há também vestígio de corrosão neste exato momento. Portanto, estamos a falar de uma pedonal nova, mas que infelizmente as pessoas dificilmente passam por ela, e então nós estamos a ver que de facto é uma pedonal que está com uma higiene, podemos assim considerar, bastante
aprovável. Então vamos aqui, Iracelma e também Janete Meio-Dia, fechar este nosso apontamento nesta quinta-feira de Manhã Girassol e Bom Dia com Energia. Nós vamos apenas agora recordar a equipa que trabalhou para todos vocês, constituída por Eduardo Gonçalves na condução da nossa unidade móvel. As imagens é de Bruno Gonçalves, meu nome é Simão João, Bruno Costa, perdão, meu nome é Simão João, obviamente estaremos juntos amanhã, sexta-feira, final de semana. Está carimbado o biométrico. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, Simão. Bom dia, Simão. Nosso batizador. Essa saída do Simão João é intencional. Queres dizer alguma coisa, Simão? Eu não vou comentar. Podes piscar 2 vezes, ainda dá tempo. Já pisquei. Até já, Simão. Até já, Simão João. E esta última fotografia do movimento rodoviário nesta quinta-feira, não é? Também estamos mesmo na reta final, são 8h55 minutos, a 56 agora. Muito bem, então o tempo não está ao nosso favor. Exatamente. Só nos resta dizer mesmo bye-bye, Janete Meio-Dia, mas fica aqui o compromisso de estarmos juntas amanhã naquela picada que vamos nos encontrar na hora 7 para arrumarmos até neste exato momento, tá? Exatamente, Iracelma, foi um prazer enorme. Eu amo as nossas conexões e amanhã voltamos com a mesma... Aqui eu não posso dar um abraço, mas vai este abraço verbal, não é? Exato. Para ti, Damos para aqui... os radiovintes e também para o Joel Anselmo, que esteve aí a dar todo o suporte técnico. Exatamente.